Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje o programa vai partir de um livro que foi recentemente lançado, que se chama Mulheres de Negócios. E eu trouxe para falar aqui sobre este livro e sobre esta obra que reúne escritos de mulheres. Eu trouxe aqui a Simone Luz, que é organizadora desta obra, de um projeto muito interessante sobre o qual nós vamos falar ao longo desta entrevista. Seja muito bem-vinda, Simone. A gratidão pela oportunidade de estar aqui, principalmente para dar voz a esse livro, onde com muito carinho e muita dedicação, 7 mulheres fizeram parte desse grande movimento. 7 escritoras 7 escritoras. que fazem parte do projeto. Sim, todas elas fazem parte então da nossa Confraria Bem Mulher, que é um projeto idealizado que visa dar voz e enaltecer tanto o protagonismo quanto o empreendedorismo feminino de Passo Fundo e da região. E eu trouxe também aqui a Adriana Ferreira, né, que não é a primeira vez que vem aqui ao programa inclusive, né, e que é educadora, participa da obra e também é uma das escritoras, né, Adriana? Certo, é uma imensa alegria retornar a esse programa para falar de um projeto tão maravilhoso que representa a história de 7 mulheres. O Instituto Sétimo Saber, né, ele entre das suas finalidades, nós temos a editora, né, e é coincidência, são 7 escritoras de um livro que foi produzido pela Sétimo Saber Editora. Então a gente reúne aí 7 histórias que estão vinculadas à realização do sonho de empreender. Eu faço parte da confraria desde março de 2024, então já completamos um ano de confraria, que é um projeto idealizado pela Simone, e reúne mulheres que buscam desenvolver-se, autocapacitação, autoconhecimento, e principalmente elas estão inovando, né, fazendo com que as suas empresas tornem-se, né, a sua marca pessoal. Acho que é muito importante a gente entender que existe tudo um princípio. E esse livro conta a história de 7 mulheres empreendedoras. Existe uma ligação entre a ideia da editora Sétimo Saber e 7 mulheres? Na verdade, não. Foi uma coincidência, foi vazou, olha que legal, porque o nome da editora é Sétimo Saber, né, me chamou a atenção, e são 7 mulheres. São 7. Na verdade, o projeto inicial foram 15 mulheres, 15 participantes da confraria, foram convidadas, né, demonstraram interesse. E esse projeto, ele aconteceu de uma forma muito rápida. Ele entre outubro e novembro, a gente fechou o grupo, começamos com as orientações da editora, que é a Daniela Cardoso, que é a responsável por todo o trabalho da editora, né, para a realização desse livro, junto com a sua equipe, com o designer. E nós passamos as festas de final de ano trabalhando e escrevendo. E nessa sinergia, né, todas que participaram do projeto fizeram uma escolha, porque foi em tempo recorde. O lançamento do livro ocorreu no Dia do Bem Mulher, no dia 7 de março, coincidentemente. Não. Para. Não. Editora Sétimo Saber, 7 mulheres e o lançamento no dia 7 de março. É uma confluência das estrelas aí, O né? universo, ele conspira muito, muito, muito. Então, ele aconteceu. Então, a Sétimo Saber Editora, ela começou as suas atividades em outubro de 2024, logo depois do Congresso Práticas Integrativas. E logo em seguida começaram já a surgir projetos de livros, né? Então, a Simone é uma grande parceira. Eu faço parte dos movimentos, né, liderados por ela e idealizados por ela. E o Sétimo Saber, ele é um instituto que trabalha com cultura, educação e práticas integrativas. E a editora, ela vem por acreditar, né, de ter os livros físicos, né? Eu sou uma apaixonada por livraria, quem sabe? Se quiserem me ver feliz, é só me largarem dentro de uma livraria, que eu viverei lá para sempre, feliz da vida. Claro. Se tiver um cafezinho, então, perfeito, né? E aí, o projeto, ele vem com essa identidade de contar a história, né? De registrar a história dessas mulheres. E então, as coincidências, elas são muitas, mas o propósito em comum é muito maior, Aleixo.
porque são todas mulheres que contam a sua história, mas principalmente elas demonstram o quanto não é fácil ser protagonista. A Simone trabalha já há muitos anos com esse público, né, que são as mulheres. Então o livro ele vem com essa ideia de contar um pouco mais e de falar sobre esse projeto que é muito lindo e maravilhoso. Simone, por que exatamente os negócios como tema principal desses escritos? Porque aí a gente mistura duas vertentes que aparentemente são distintas, né? Que é o empreendedorismo e a arte de escrever. Exatamente. Eu acredito muito no poder da nossa história. Acredito que a nossa maior força da nossa comunicação, do nosso posicionamento, daquilo que a gente leva para o mundo, está na nossa história. E muita da nossa história acontece, neste caso, dentro do empreender de cada mulher. Então, quando a gente consegue olhar para a nossa história, a gente consegue transcrever essa história que a gente vivencia todos os dias, daqueles momentos que tem os altos e baixos, que tem as conquistas, que tem as comemorações, tem os momentos de choro, tem os momentos de renúncia, que muitas as histórias elas vêm para nos inspirar, são fontes de inspiração, para mostrar que nessa nossa jornada de vida, de negócios, de empreender, nós somos um só. Essa conexão de CPF e CNPJ que nos torna quem nós somos. Então esse escrever também é um desafio para muitas mulheres, para poder olhar para sua trajetória, valorizar aquilo que ela já conquistou, porque muitas vezes fazemos diversos feitos durante a nossa trajetória. Só que quantas param para olhar para esses feitos, para valorizar esses passos que foram dados? Muitas vezes se deparam com a própria história depois escrita e se surpreendem com quanto já conquistaram, com quanto já fizeram, quanto já realizaram, em auxílio a outras pessoas também. Então eu acredito que ele vem para trazer um certo despertar para essas mulheres, e principalmente em relação ao quão protagonistas elas já são nas suas vidas, o quanto elas já serviram, já levaram algo para o mundo bem significativo, mas muitas vezes não conseguem enxergar com esses olhos. Então eu acredito que ele uniu, algo de despertar com um olhar e com também a valorização, primeiro do ser humano e depois da sua entrega para o mundo. A escrita ela tem esse esse direcionamento de fazer com que a pessoa ela se perceba, né, eu acho que um pouco é isso que você tá querendo trazer, né, Exatamente. dela perceber essas mulheres perceberem a própria prática do quão significativo foi essa prática para elas, né. E muitas vezes também uma coisa que eu acho bem bacana que eu percebi no livro, é que apesar dele trazer, essa ideia dos negócios, né, ele também tem textos que são bastante poéticos, como por exemplo: "O desejo que pulsa no seu coração merece a sua atenção". É um título que me chamou a atenção, porque é muito poético. Então quem abre o livro e espera ver apenas histórias de negócios no sentido, assim, mais objetivo e técnico, não, é um livro que ele tem muito coração, ou não tem? Tem, e muito. Eu para mim eu sempre digo assim: "Empreender vem de dentro", tanto é que para mim eu seria um título, e é um título do meu próximo livro que se chama Empreenda-se. Primeiro eu tenho que construir dentro de mim essa vontade de servir, porque quando eu estou à frente de um negócio, quando eu decido fazer algo eu vou servir pessoas, né, e diversas áreas, diversos setores. Então preciso ter isso dentro de mim, então isso tem que vir de dentro, essa vontade, esse amor pelo aquilo que se faz, aquele pulsar mais forte do coração, aquele frio na barriga que se dá antes, aquela mão suada, tudo isso faz parte. E a gente muitas vezes nesse movimento que a gente está, a gente não para observar isso. Então aqui dentro, o que mais a gente está recebendo de relatos, né, Adri, porque a gente está recebendo muitos relatos agora de mulheres que estão lendo, é a emoção que o livro traz. A grande maioria das mensagens que eu recebo, eu fiquei emocionada com cada história. Eu me identifiquei com a história da tal escritora. Aquilo que ela trouxe lá é o que eu estou vivendo na minha vida. Aquilo que ela passou, eu também passei. E olha como a gente nem se conhece e as histórias são tão parecidas. Então, enquanto representante da Sétimo Saber, o livro ele está conseguindo, digamos assim, cativar um público já. Sim, eu gostaria de fazer uma parte como escritora. São 20 anos trabalhando, escrevendo, lendo, produzindo trabalhos acadêmicos. Eu fiz uma dissertação de mestrado. Foi complicado, foi um texto autoral, porque não havia pesquisa, não havia informações e eu não tinha, referencial teórico, né, que isso que é importante quando a gente faz, num trabalho mais específico acadêmico, que é o referencial que te dá o embasamento daquilo que tu está discutindo, que tu está promovendo. E esse texto, ele foi
o mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. E essa ordem do livro está na ordem de entrega dos textos para a editora, tá? Pra Zane. Que é o texto lá do Sétimo Saber, o longo caminho de cura. Exatamente. Então eu fui a última a entregar. E vou te dizer, já disse isso em outro momento, eu pensei em desistir como escritora. Pensei, fecha a obra, a gente vê uma outra parte, a gente acrescenta, faz alguma outra. Porque foi muito difícil, porque são textos autorais, são textos que contam a história pessoal de cada uma. Em especial a minha, é uma transição de carreira que mostra alguém que atingiu e conquistou a parte do trabalho na educação privada. Conquistei cargos, salários e toda aquilo que a gente sonha quando a gente é estudante, né? De ser reconhecido e percebido numa área de atuação. E o empreendedorismo, ele foi acontecendo na medida que eu fui fazendo uma transição de carreira, mas eu também fui fazendo processo de cura. E isso está relacionado às práticas integrativas. Por isso que faz tanto sentido para mim, esses 3 grandes temas, né, que é a cultura. Sou movida pela cultura, eu acredito na cultura e acredito na educação, na transformação do mundo. E o livro físico, por mais que a gente tenha hoje muitas telas, nada substitui um livro, de você poder ler, escrever, rabiscar, fazer anotações. Então, assim, eu ainda acredito que a educação, ela está vinculada àquilo que a gente inspira nas pessoas e desperta. Claro que nós estamos trabalhando com mulheres que são empreendedoras, mulheres que estão buscando um lugar no mundo para escrever o seu protagonismo. Porque empreender no mundo masculino, existe um mundo corporativo, um puxa o outro. A mulher, quando ela empreende, primeira coisa que ela é subjugada, que ela é louca. Por que ela está fazendo isso? Eu fui julgada várias vezes. Como que tu sai do mundo do corporativo, em que você já está estabilizada, você já tem o reconhecimento, você já tem toda aquela parte de salário, de carreira, e, enfim, você vai abrir mão de tudo isso para você empreender, né? Então, por isso que o Sétimo Saber, ele nasce dentro dessa perspectiva de começar uma história, né? De entregar para o mundo aquilo que eu acredito, que é o propósito. Por isso que faz muito sentido hoje ter uma editora, né, vinculada ao Instituto Sétimo Saber, porque hoje eu me vejo trabalhando, me vejo me reunindo mensalmente com mulheres que estão cada uma num degrau da sua carreira, do seu autodesenvolvimento, né? As nossas temos reuniões mensais, a gente se reúne mensalmente da confraria. Temos mulheres que são de vários negócios, temos várias áreas dentro da confraria, e uma ajuda a outra, uma escuta a outra, e não há julgamentos. Não há aquela busca, de fazer algo que sobressaia as outras. Então, assim, hoje a gente estava num encontro que estávamos numa mesa com 6 participantes da confraria, e a gente está em casa. A gente estava participando de um evento de uma que faz parte da confraria, e nós fomos lá prestigiar o negócio das outras membras. Então isso é uma coisa que não existe no mundo corporativo. Tu sabe disso, a Simone também sabe disso. Existe essa disputa, essa busca por espaço, essa busca por querer ser mais ou menos e fazer diferente. Então, assim, eu hoje a minha energia ela está em equilíbrio. A gente tem energia feminina e energia masculina. E quando a gente se conecta com a energia feminina, com outras mulheres, outros pares, a gente cresce e a gente desenvolve, porque a gente consegue auxiliar, a gente consegue tornar-se espelho. Então, assim, eu vou dizer para você uma coisa que me toca muito a minha alma. Esse livro, ao ler a história de cada uma dessas escritoras, eu consegui pensar sobre quão difícil foi elas chegarem até onde elas chegaram, aonde elas estão. E com certeza esse não é o limite. Porque todas estão em processo de desenvolvimento, todas estão em processo de novas conquistas, de conquistando, desbravando outros territórios, outras regiões, né? Por exemplo, o Bem Mulher, a Conecta e a Confraria são projetos que já se extrapolaram. Rio Grande do Sul já está em Santa Catarina, já está em outros estados, Paraná. Então, assim, o movimento ele está cada vez mais se tornando grande no sentido das pessoas que se entregam naquilo que elas estão fazendo. Eu acho que uma das grandes crises do mundo atual justamente é essa questão da busca pelo sentido, né? Porque não basta você fazer as coisas, você tem que fazer e aquilo tem que trazer algo a mais para você. Eu até estava falando com os alunos meus esses dias que a vida tem que ser um excesso.
até certo ponto, né, porque a sobrevivência, só sobreviver, e o mundo corporativo é muito isso, né, é só você sobreviver para sobreviver, para sobreviver correndo atrás, é um tubarão, parece que tentando engolir o tubarão menor, e aí vem um tubarão maior que você, vem, te engole e vai. Então acho que esse livro, essa ideia de empreendedorismo que você traz aqui, Simone, que vocês trazem aqui, eu acho que vai um pouco contra essa dinâmica cruel, né, pelo que eu percebi. Exatamente. E vários paradigmas que a gente precisa desmistificar do grupo de mulheres, parceria com mulheres, de mulheres fazerem negócios com mulheres. Aprender também que nós mulheres a gente vem buscando e galgando um espaço e que muitas vieram antes e já construíram essa ponte para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje, mas é constante o processo de evolução que a gente vem buscando. Então hoje sabermos sermos sim, sem carregar aquela culpa daquilo das escolhas que vamos precisar fazer durante a nossa jornada também, deixando isso uma forma mais branda, entendendo que muitas vezes a minha dor é a dor da outra, e quando nós estamos juntos, acolhemos essa dor, passamos a conversar e deixar isso de uma forma também desmistificada daquilo tudo que a sociedade, querendo ou não, impõe pra gente, se torna mais leve para que a gente alcance os nossos objetivos. E estar junto num grupo coeso, onde uma tá ali pronta para apoiar e aplaudir o sucesso da outra, porque a gente tem uma frase que diz assim: "O meu brilho não diminui o seu". É sobre isso, né, juntas a gente pode brilhar muito mais. Então esse é o propósito principal, estarmos juntas num grupo onde sim, todas vamos promover o crescimento uma das outras, vamos olhar para o nosso próprio crescimento e autodesenvolvimento, mas com o nosso slogan, né, que é "Juntas nós vamos além". Além daquilo que muitas vezes, sozinha eu encontro e vejo algo chamado limite, e juntas com outras mulheres eu posso ir além e construir aí resultados totalmente diferentes, tanto de crescimento pessoal, que é o primeiro, que é a base, porque não existe um CNPJ de sucesso se antes não existir um CPF que esteja estruturado, estando bem emocionalmente, fisicamente, para daí a gente ir lá e fazer e mostrar o que a gente vem fazendo, né, que está sendo extraordinário. Existe um sujeito e existe um sonho, né, um CPF que é um sujeito, existe um sonho que ele tem que buscar, né. Eu Exata acho é que eu como poeta, assim, eu acho tão frio esses CPF, CNPJ não, né. A gente vai encerrando esse primeiro bloco e a gente volta em seguida. Vamos conversar um pouquinho mais também sobre a estrutura do projeto, né, da confraria ali, a confraria Bem mulher. Bem Mulher. Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje eu estou conversando aqui sobre o livro Mulheres de Negócios, mas também sobre o projeto Bem Mulher e sobre também a parceria aí com a editora Sétimo Saber. Simone, falando assim sobre o projeto Bem Mulher, como é que funciona a dinâmica desse projeto? A parte da metodologia de vocês. Perfeito. O projeto Bem Mulher, ele já nasceu alguns anos atrás, tanto é que agora a gente está indo para a 9ª edição. E a partir do Bem Mulher, desse movimento que reúne mulheres de Passo Fundo e região, já foram mais de 2.000 mulheres que passaram por esse movimento, a gente nasceu então a nossa confraria, que é um desejo de que Bem Mulher era um projeto que acontecia 2 vezes por ano, agora ele é anual, a partir desse ano ele se tornou anual, e aí até pela proporção e o tamanho que ele teve de crescimento e principalmente de procura das mulheres, para ter um lugar de apoio, onde ela se sinta pertencente, onde ela possa ser ouvida também. E aí nasceu a necessidade de falar, mas 1 vez por ano, 2 vezes por ano, a gente queria mais, a gente queria ter mais para a cidade. Aí nasceu então a confraria, que é esse movimento, como a Adri citou anteriormente, que iniciou no ano passado, em março do ano passado, estamos há 1 ano já com o projeto. Inicialmente ele era semestral, a gente passou a ser anual também, pelo desejo da proximidade entre mulheres. Então, dentro da nossa metodologia do todo,
do que a gente entrega é muito além do que só um encontro. Lá dentro no projeto, as mulheres têm acesso a plataformas hoje com mais de 100 aulas gravadas disponíveis para que ela acesse na área de comunicação, posicionamento, liderança, finanças, que é uma área que a gente aborda muito para as mulheres. E eu acredito muito que a construção de uma liberdade financeira, independência financeira para essa mulher, vai possibilitar ela fazer boas escolhas, né? Passar pelo aspecto emocional também, Emocional pela também. própria autoestima, né, do quanto ela se acha capaz. Exatamente. Fortalece, né, o andar daquilo que ela vem buscando e construindo na sua trajetória. Além disso, nós temos leitura, porque do livro, né, porque é um hábito, quem está fazendo parte da confraria tem o hábito da leitura. Mensalmente a gente elege um livro ou vários livros que vão ser lidos pelas nossas membras. Além disso, a gente tem viagens de experiência, onde a gente promove essa conexão do olhar para o autocuidado da mulher, essa troca que cada uma pode fazer a partir de imersões, rodadas de negócio, onde a gente promove para que elas possam ter oportunidade de estar falando sobre aquilo que elas entregam, sobre o serviço e produto que elas têm. Então é uma mescla onde a gente vai trazendo a oportunidade dela ter voz e vez, que para mim é muito importante hoje. O projeto ele nasceu com esse viés, vamos dar voz e vez às mulheres e principalmente as mulheres locais de Passo Fundo. Hoje nós temos mulheres extraordinárias empreendendo, buscando construir a sua trajetória, ocupar o seu espaço, e muitas vezes elas passam até despercebidas, mas tendo um local de acolhimento que dá vez e dá voz para elas, a gente fortalece o que a gente tem aqui. E já estamos indo além, porque agora a gente tem mulheres da região, de cidades da região, que estão vindo se inserir ao grupo. Então mostra o quanto nós juntas a gente tem a capacidade de levar essa transformação. Então ela tem sim toda uma metodologia, existe um plano de ação, de desenvolvimento desse projeto. Além disso, nós temos ações sociais que a gente apoia durante todo o ano também, que é o lado humano de olhar para as pessoas, olhar para as mulheres, para as crianças, que muitas vezes não têm hoje o acesso, mas que a gente permite através desses pequenos movimentos e que se tornam grandes no final, após 12 meses de olhar, de carinho, de dedicação, de doação de tempo, também porque não é só sobre o financeiro, mas sobre o tempo que cada uma doa para que a gente possa fazer a diferença. Uma mulher resolve empreender. Qual que vocês acham que é o principal e primeiro desafio que ela tem que enfrentar? Adriana. Inicialmente, é ela acreditar que ela pode fazer. Acreditar, porque o empreender, ele tem todo o aspecto financeiro, emocional, familiar, porque você vai criar algo que tem que ter a tua identidade. E geralmente quando a gente entrega algo para o mundo, as pessoas esperam que esse algo ele tem um grande significado, ele represente algo muito, muito diferente, e às vezes não. Por que eu digo que o empreender ele é um propósito? Porque primeiro você vai gastar tempo e horas de trabalho. Eu quando trabalhava CLT, eu trabalhava 8, 10 horas. Hoje, como empreendedora, eu trabalho 18, 20, 24 horas, não tenho sábado e domingo. Já fazem 2 anos que eu não acompanho mais os feriadões. E quando eu trabalhava no CLT, a primeira coisa que eu conferia era quantos feriadões eu ia ter no ano. Mas você não ganhar hoje? Sim, porque eu tenho uma liberdade de tempo, de espaço, de trabalhar em qualquer lugar, né? Se identifica com Sim, hoje eu abriria mão, de forma alguma, já recebi várias propostas para voltar para o corporativo, da educação, voltar para a estrutura de gestão, e eu hoje, a minha decisão é não. Não abriria mão hoje do que eu estou construindo e de todos os projetos que eu estou participando, principalmente isso, né? Todos os projetos que eu participo. Por entender que isso faz sentido para minha alma transborda. Eu sempre digo que quando eu recebo um projeto, recebo um convite relacionado a esse universo que hoje eu faço parte, que é do empreendedorismo feminino, eu não me vejo mais hoje trabalhando dentro de um corporativo masculino. Não consigo, não me identifico, não faz sentido para mim hoje fazer parte. Mas principalmente vai dizer que quem tem o desejo de empreender, primeiro faça o seu autoconhecimento, entenda o que você gosta. Porque para a gente poder conduzir um trabalho, primeiro que a gente tem que ter uma formação, um conhecimento.
A Simone é psicóloga, é administradora, já empreendeu, já teve negócio próprio. Ela sabe, conhece para poder. Hoje ela faz mentoria de carreiras com outras mulheres. Então, eu, no meu ramo, no meu expertise do Instituto Sétimo Saber, são 20 anos trabalhando com educação, com cultura e promovendo nesse sentido a capacitação daquilo que eu acredito da transformação. E eu acho que é interessante nessa tua fala, essa questão da experiência acumulada que você teve, porque por mais que você hoje identifique a atuação hoje como sendo melhor do que quando você era uma funcionária CLT, mas também aquela passagem, né, por ser CLT, e porque aquela experiência que você acumulou também foi importante para aquilo que você é hoje, né? A parte negativa é importante para criar a parte positiva em seguida. E uma das coisas que a gente vê, aconteceu isso dentro da confraria, de mulheres que estavam pensando em sair do CLT e empreender. E a partir da ambiência, de conviver e de estar ao lado de outras mulheres que também estão fazendo o mesmo processo, te dá a coragem e a força de você ir lá e fazer. Então, você vestir que eu tinha, sim, vontade, desejo, vários projetos na gaveta. Mas no momento que eu resolvi empreender, foi quando eu comecei a participar do grupo da confraria em março. Tanto é que eu comecei a participar em março, em abril, eu abri o CNPJ do Instituto Sétimo Saber. Então, é bem interessante o processo, né? E desse processo, outras mulheres me inspiraram. A Simone é uma fonte de inspiração. Porque a Simone, ela faz esse movimento de dar espaço para outras mulheres. Então, ela abre o espaço para você participar, para você fazer parte. Então, assim, quando tu entra num grupo de mulheres, é isso que eu estava relatando no intervalinho, que o nosso grupo, ele tem amizade, ele tem essa irmandade, mas principalmente ele é muito sério no que se propõe a ser entregue, ao trabalho que é entregue, à formação, às trocas, porque a gente não discute só sobre questões pessoais ou de lazer, enfim, que se imagina dentro de uma confraria, né? Geralmente a gente tem confraria do vinho, geralmente a gente tem confraria de petisco, enfim, a confraria se torna algo muito mais de lazer quando a gente tem uma interpretação hoje de senso comum do que se reúnem, por que as mulheres se reúnem? Sempre pergunto, o que acontece lá quando vocês se reúnem? Olha, é um momento de estudo, é um momento de construção, de conhecimento, de trocas, a gente faz pitch de vendas, a gente apresenta o nosso negócio. O ano passado, foi realizado o Summit, que foi uma feira de negócios de mulheres, que a gente conseguiu mostrar para a comunidade aquilo que a gente produz. A gente tem muitas membras que hoje são donas, né, de marcas de produtos, né? Eu trabalho mais com capital intelectual, né? Eu não tenho um produto, a não ser a editora que produz livros, né? Mas a gente tem empreendedoras que produzem materiais, que vendem, que participam. Então, assim, a gente tem esse bem físico, sabe? Da construção do empreendedorismo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é um divisor de águas você fazer parte. Eu sou muito, assim, incentivadora de outras mulheres de participar de grupos como esse, para poder ter a energia renovada sempre de se manter firme no negócio. Fácil não é. Não é fácil empreender. Nunca é fácil, né? Não. Simone, no teu caso, qual que tu acha que é o principal desafio que as mulheres enfrentam quando elas resolvem montar um negócio e empreender? Concorda com a Adria? É mais ou menos por aí? Com certeza, e principalmente a comparação, tá? Bom, agora falando no nível psicológico, né? Tem uma comparação muito grande. Mas eu estou preparada? A fulana lá tá já empreendendo, mas olha só, ela tá há 10 anos. E isso foi uma questão que eu levei para dentro da confraria também. Nós temos empresárias que estão há 30 anos no mercado, consolidadas há muito tempo já com suas empresas, e a gente tem a pessoa que está começando ontem, a pessoa que tomou a decisão de fazendo parte da ambiência e começou a empreender. Então ali já começa a primeira barreira. Eu tô me comparando muito e eu deixo de olhar para as minhas habilidades, para aquilo que eu tenho facilidade, para minha própria autenticidade, porque eu acredito que a principal chave para um protagonismo, um empreendedorismo de sucesso é ser quem você é trazer a tua autenticidade dentro daquilo que você faz, porque aí pode ter centenas de pessoas fazendo a mesma coisa que você, mas não exatamente como você. É a tua forma de levar. E eu percebo que isso ainda é uma das principais barreiras das mulheres. Elas se comparam muito. Mas a fulana grava um vídeo, meu Deus, ela é muito comunicadora. Mas ela começou a comunicar quando? Qual foi o conhecimento Quanto que ela já faz isso, né?
será que ela não fez um curso de oratória? Será que ela não procurou um profissional para ajudar ela, que ela tá falando dessa forma? Então eu posso começar hoje com aquilo que eu tenho e eu vou aprimorando e vou construindo a minha jornada. E quando eu recebo muitas perguntas assim: "Tu acha que eu me encaixo no grupo?" Aí eu pergunto assim: "Você quer fazer parte do grupo?" Porque não precisa se encaixar, precisa ter vontade de fazer parte. Porque lá, muitas vezes, mas eu vejo tantas mulheres inteligentes lá, que estão há muito tempo no mercado. Será que eu vou ter conhecimento suficiente para contribuir? Eu falo, todas nós, dentro desse grupo, nós temos algo a ensinar e algo a aprender. Eu tenho uma tia sempre fala assim: em momentos nós seremos a jarra, que vai encher o copo da outra, e outros nós seremos o copo, que a gente vai estar ali para receber. Então, essa troca de parar com a comparação e dizer: nós estamos sentadas na mesma mesa, agora eu vou te ouvir, depois você me ouve e a gente soma as nossas expertises e vai entregar algo diferente. Aí a gente mostra algo que se chama de pertencimento, que se fala muito hoje, né? Quando a gente gira essa chave da mulher, dela entender que ela pertence àquele universo, ela gira outro mecanismo dela, que é o do merecimento. E aí ela vai começar a se posicionar diferente, independente se ela comunica muito bem para fazer uma live ou para gravar um vídeo ou não. Ela vai entender: não, eu faço parte, então eu vou fazer a minha parte e aos poucos eu vou também trazendo, aprimorando, buscando conhecimento, vou aprendendo, vou conversar com a Adri, vou ver de que forma que ela faz para gravar o vídeo dela, se ela faz um roteiro, se ela estuda antes ou se ela vai assim no improviso, como que para ela se encaixa? Porque isso também é um outro viés. Muitas vezes eu tô olhando para o mercado, olhando lá para fora, olhando para as pessoas, né, que são os seres humanos que estão lá, olhando as ações que eles estão fazendo e me baseando na realidade deles, quando a minha é totalmente diferente. Então a gente traz essa mescla. Não existe o certo, existe a forma que você escolhe fazer. E aí, a partir do teu resultado, você vai aprimorando. Então, eu acredito muito que a comparação ainda é um dos principais desafios, aliado a tudo aquilo que a Adri trouxe, que ainda priva as mulheres de viver aquilo que elas querem. E elas podem ser muito felizes na CLT também, mas construir uma carreira que faça sentido para elas. Eu acho que isso é um ponto importante a frisar, né, que na verdade a confraria ela não vai, obviamente, contra você ser CLT. Tu pode fazer o que tu quiser, né? Exatamente. Né? Mas na verdade a ideia justamente é que você se sinta bem, se reconheça aquilo que você faz, porque um dos grandes problemas do mundo moderno, na área trabalhista, do trabalho, que é a área da realização humana, na verdade, é que, eu vou ter que destacar o Marx, as pessoas odeiam, mas me desculpe, mas foi ele que trouxe essa questão. A análise que ele faz, a macroanálise que ele faz da economia, do capitalismo, né? Um dos grandes problemas justamente é essa questão da alienação. Quer dizer, você está ali fazendo alguma coisa, mas você não se identifica com aquilo, porque não faz sentido para você. Então, acho que a confraria ela vai muito, pelo que eu entendi, nesse sentido de faça algo que faz sentido para você. E se empreender faz sentido para você, então venha conosco que a gente aqui tem uns... Inclusive, a gente tem mulheres fazendo parte hoje que não são, vamos dizer assim, empreendedoras em si, mas elas estão construindo uma carreira que faz sentido para a vida delas. Não são objetivamente falando, porque se tu pegar o conceito que vocês trouxeram de empreendedorismo aqui, que é um conceito que me parece mais interno até do que externo. Exatamente. Não, ou melhor dizendo, não é que ele é mais interno do que externo, mas ele é tanto interno quanto tanto no interior, né? Começar o empreendedorismo a partir do interior, né? Do seu próprio autorreconhecimento. Por exemplo, liderança. Liderança tem que ser uma mentalidade muito empreendedora para você estar à frente de cargos de liderança, para poder estar conduzindo pessoas, orientando pessoas, ainda mais nessa questão de entender o perfil de cada um emocionalmente, como cada um. Você esteja numa corporação. Exatamente. Ou seja, o teu negócio. Você ainda está empreendendo. E a gente tem várias mulheres dentro do movimento dessa forma e que somam muito com quem está lá, porque é uma outra visão também. Eu sou da opinião de que nós, por isso são diversos setores, diversas áreas. Vamos ouvir a opinião que cada um tem, vamos trazer para a mesa essas ideias, que assim, por isso da vez e da voz, porque assim nós vamos construir algo muito mais significativo. Eu digo que nós crescemos muito, nós iniciamos o primeiro movimento, o primeiro ciclo, que a gente chama de ciclos, né, dentro da confraria, nós éramos em 15 mulheres, hoje nós somos 50. Então, isso mostra o quanto as mulheres também estão diariamente olhando para quem está ali dizendo:
vem com a gente, vamos junto, vamos construir junto, vamos aprender junto, vamos trocar. E aí elas mesmo vão trazendo pessoas que vão agregando outras mulheres para agregar tudo aquilo que a gente vem fazendo. E não acaba sendo assim um olhar num todo integral da mulher, né? Daí a gente olhar para tudo aquilo que a gente olha para nossa saúde, para o nosso corpo físico, para o nosso mental, para o nosso emocional e também para as nossas ações, que daí teoricamente são aquilo que a gente faz dentro do nosso empreender, seja estando dentro de uma instituição contribuindo de forma positiva e fazendo aquilo que ela tem desejo e que pulsa dentro dela, dentro do coração dela, ou até mesmo através de dando outras oportunidades, né? Hoje gerando emprego, ou fazendo uma participação grandiosa na economia, porque se a gente olhar dados do próprio Sebrae, traz o quanto o empreendedorismo feminino tem crescido e quanto espaço outras mulheres estão tendo a partir dali, porque dão espaço para outras mulheres também fazer parte desse movimento. Então é Cara, de liderança também as mulheres estão apontando muito, né? Ah, o assunto está muito bom, o papo está ótimo, queria me prolongar muito mais, mas infelizmente temos que encerrar o programa, né? Com certeza virão outros lançamentos com a mesma temática a partir da confraria, a partir do projeto. até porque é o volume 1 esse. Então, claro, então já fica o convite para quando, né, lançarem o 2, vocês voltarem aqui. Quem quiser entrar em contato com vocês ou sobre a confraria, sobre o projeto Bem Mulher, onde é que acha nas redes? Querem deixar algum endereço? Nós temos tanto o Instagram do Bem Mulher, que é o evento maior que acontece anualmente, que inclusive já tem data, é 13 de março de 2026. Nós temos hoje já o início das inscrições, a gente já lança praticamente com um ano de antecedência para que as mulheres possam se programar. Então lá tem o @BemMulherRS, você vai acessar lá e vai ver tudo que a gente promove de movimentos. E temos um Instagram específico da confraria Bem Mulher, que também lá a gente vai trazendo tudo que a gente vai trazendo dos movimentos. Então é @BemMulher e o outro é @confraria Bem Mulher. Exatamente. Certo. Então fica a dica, né, para as mulheres que quiserem seguir o Instagram de vocês lá, né? Muito obrigado pela participação, né? Sejam sempre muito bem-vindas e até o volume 2. Obrigada. Muito obrigada. Foi uma alegria. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa Literatura Local.